Olá, querido candidato. Seja bem-vindo a mais uma aula do Aprova Mais Enem dos Concursos, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. E eu sou a professora Lízia Adriane, professora de redação, e você pode acompanhar essa aula pelo seu QR Code ou pela descrição. Na aula de hoje, nós vamos estudar mais um recorte temático dentro do eixo social. Nós já vimos o eixo social da infraestrutura e agora nós vamos ver o eixo social da educação, que é um dos eixos mais abrangentes, um dos mais fáceis de serem debatidos, e você pode ter a oportunidade de ter esse tema. Já pensou esse tema lá, já que a gente está falando aqui de educação, já que a gente está falando de estudos, então esse tema pode ser um tema perfeitamente aceitável para aparecer na sua prova. É bem verdade que a educação é um direito legal, ou seja, é um direito que aparece na nossa Constituição de 1988, mas nem sempre foi assim. Antes, no período antes de 1988, a educação era restrita e ela ficava a cargo da responsabilidade individual. Mas a partir de 1988, a educação passou a ser um dever do Estado e um direito de todo cidadão. E hoje a organização governamental tem uma estrutura para a garantia dessa educação em todos os níveis, da educação infantil até o ensino superior. Então a educação precisa ser um direito cumprido, porque ela está na Constituição, mas também, de acordo com o que a gente entende sobre o seu funcionamento, ela é benéfica porque ela produz três grandes responsabilidades. Quais são elas? A primeira, a educação é uma preparação para a vida. A educação serve para as relações sociais e para o exercício da cidadania. E a educação também serve para o mercado de trabalho. Então, uma nação que investe em educação, ela está investindo diretamente no desenvolvimento e no aumento desse índice de desenvolvimento humano. Afinal de contas, sem oportunidades educacionais, você não tem acesso a empregos de qualidade, você não tem acesso às outras oportunidades que farão não só o seu desenvolvimento acontecer, mas o desenvolvimento do país, já que você vive em uma sociedade e você vive em uma coletividade. E aqui dentro desse eixo educacional, quais são os temas que poderão cair na sua prova? São temas que foram selecionados aqui, baseados em notícias, baseados em legislações que foram aprovadas recentemente, baseados naquilo que está de mais atual dentro das leis, dentro das notícias. Então vamos conferir aqui alguns temas que você pode treinar em casa e você pode até inclusive fazer os seus mapas conceituais, fazer os seus esqueletos de cada tema. Caso você não consiga, durante esse período de preparação, fazer todos os temas que são aqui propostos a você, é super interessante que você, pelo menos, realize um mapa, né, de conceitos, você realize um esqueleto, né, principais ideias, porque se cair um deles, você já não vai ficar aí desesperado. Então, vamos conhecer. O primeiro, a importância de uma educação socioemocional no combate ao bullying. É um dos temas que estão sendo bem debatidos, né, em virtude dos avanços da inteligência emocional e de como esse aspecto hoje da humanidade está sendo valorizado inclusive nas escolas. A gente entende que, por exemplo, o bullying é um tipo de violência, de intimidação que acontece dentro do ambiente escolar e ele tem muito mais a ver com o agressor do que com o agredido. Mas uma inteligência emocional sendo incentivada dentro dos espaços escolares pode ser, sim, uma estratégia de redução do bullying e dessa intimidação sistemática que acontece dentro desse ambiente tão importante de formação que é a escola. Depois, nós temos o enfrentamento da evasão escolar no Brasil, que também é um tema pertinente por falar aí das várias políticas, das várias estratégias que o Brasil hoje está enfrentando para que a evasão escolar seja o mínima possível. Depois, nós temos a educação integral como estratégia de combate a alunos em vulnerabilidade econômica. No ano passado, o Brasil aprovou sobre a escola integral, que é um dos instrumentos eficazes de escola aberta, oferecendo cursos, oferecendo uma rotina
adequada para que alunos que vivam em situação de vulnerabilidade consigam estar na escola, ao invés de estar nas ruas ou ao invés de estar à mercê da marginalização e da violência. Outro, violência nas escolas, desafios para a educação brasileira. De que maneira a violência representa esse grande desafio? Não só o bullying, que é um tipo de violência, mas a violência que é generalizada e que infelizmente tem acometido as escolas brasileiras no geral. Além disso, nós temos aí outro tema, que é novas perspectivas para a educação brasileira, com o avanço da internet, com o avanço de novas tecnologias. É claro que a educação também precisa se modificar e se adequar às novas exigências do mundo moderno, às chamadas habilidades, as curtas habilidades, que muito mais têm a ver com habilidades emocionais do que tão somente técnicas, né? Então, a escola tem esse grande desafio de preparar esses alunos para o mundo e não preparar somente para a parte técnica. A gente também tem, em virtude de uma estratégia de educação financeira que o Brasil possui, esse tema chamado de estratégias para o ensino financeiro no Brasil. Olha que coisa importante e como incentivar a educação financeira vai propiciar ganhos para o desenvolvimento da nação brasileira no geral. Hoje o Brasil conta com a estratégia de educação financeira para o ensino médio, que se trata de matérias e disciplinas, de projetos pedagógicos que incentivem os alunos quanto ao dinheiro, quanto ao uso consciente, ao uso racional das finanças e de como esse aluno também, essas pessoas poderão investir, né? Então isso, a gente acredita que a escola está fazendo um grande papel social e um papel formador, né? De assuntos que poderão servir para a vida dessa pessoa no geral. Depois, a gente tem também a educação digital e seus benefícios para o futuro brasileiro. A gente entende que hoje a gente não consegue mais viver sem internet e essa internet, ela também atinge a escola, ela também precisa ser um instrumento dentro das áreas escolares. Olha esse outro tema, alfabetização e letramento, possibilidades de democratizar a educação. A gente diminuiu nos últimos anos os níveis de analfabetismo e de letramento, mas é necessário que toda a população brasileira passe por novos níveis de leitura, que ela consiga, de fato, ser uma nação alfabetizada e letrada com eficiência. Então, isso também pode ser uma possibilidade para o seu tema. Depois, a gente tem o esporte. E o esporte, que é visto sobre uma égide cultural ou uma égide de lazer, o esporte também é um excelente instrumento, é uma excelente ferramenta de valores estudantis. Muitas vezes o esporte consegue formar, consegue trazer entendimentos que talvez uma própria sala de aula não consiga, né? Ali dentro do esporte você tem estratégias como liderança, você tem estratégias como senso de liderança, senso de equipe, bom senso, empatia, não acepção de pessoas. Então o esporte, ele é sim um grande aliado dentro da educação. E aí, a gente traz para vocês aqui um exemplo muito prático de um dos temas, trazendo mais uma vez a abordagem, uma abordagem que é problemática. A gente traz aqui porque a palavra impasses traz para nós essa noção de dificuldades, de obstáculos. Então, hoje, a gente já conta, né, com um Brasil que caminha para uma educação cada vez mais conectada, uma educação cada vez mais alinhada aos trâmites da internet e seu consequente reflexo da globalização, mas a gente precisa consolidar isso. Então, o tema pede de você quais são esses impasses, né? O que está impedindo que essa educação brasileira seja cada vez mais conectada? E a gente depende para essa educação conectada de diversos fatores, e a gente vai conhecer já já. E aí, como é que eu vou fazer o scanner dessa redação? Nós já aprendemos a estratégia do scanner e agora a gente vai fazer o scanner específico desse tema. Ora, se o tema é quais são os impasses na consolidação de uma educação conectada no Brasil, a primeira coisa que nós vamos fazer é buscar sinônimos para as palavras-chave. Vamos identificar as palavras-chave? Impasses, que significa desafios, dificuldades, consolidação, que significa o quê? Estruturação, garantia fixa, fixação, prolongamento,
durabilidade dessa educação. Então, a palavra consolidação é muito poderosa aí dentro desse recorte, porque você precisa consolidar. E o que é consolidar? Tornar isso cada vez mais efetivo, tornar isso real. E educação conectada, que eu poderia substituir a palavra conectada por digital, uma educação que é contemporânea. E aí eu passo a pensar em quais são os impasses, ou seja, por quais motivos são esses impasses, o que está impedindo essa educação digital, essa educação conectada ser ainda consolidada e quais são os resultados diretos disso. Você não deve se esquecer de jeito nenhum de justificar todas as suas ideias para que o seu argumento fique consistente, fique organizado e fique progressivo. E aí, quais seriam então os possíveis argumentos de uma educação, da análise da educação, dos impasses para uma educação conectada no Brasil? Então, a gente pega alguns instrumentos, ou seja, pega alguns macro-argumentos que servirão aí para a sua análise. A gente entende que a educação, ela é um grande desafio social. Mesmo que o Brasil seja um dos países que mais investem em educação, a gente ainda lida com um território que é gigante, um território que tem muitos espaços, muitas escolas e muita gente para ser educado. E aí, cada vez mais, a legislação brasileira tem avançado para que essas crianças, esses futuros cidadãos, tenham uma educação que seja balanceada, que seja minimamente igual. Hoje o Brasil conta com uma base nacional curricular comum, que é uma tentativa governamental de trazer aí uma igualdade dos conteúdos, tanto da escola pública como da escola privada, tanto de uma escola que está no Maranhão como uma escola que está no Sul. Então, dentro dessa base nacional curricular comum, a educação digital aparece lá como um dos instrumentos poderosos para essa realização. Mas a gente pode aqui levantar alguns argumentos que são impedimentos para essa educação acontecer. A gente lida hoje com uma falta de infraestrutura básica e essa falta de infraestrutura básica, ela tem a ver também com o processo de informatização. Nós precisamos também, no geral, de um avanço nessa informatização, ou seja, na equipagem de todas as escolas, na equipagem de todos os instrumentos hoje dos centros educadores. A gente também precisa investir na profissionalização digital dos docentes, visto que o docente ele é o grande mediador desse processo. E se o docente não estiver preparado o suficiente ou não estiver ali dentro do seu currículo uma competência para ensinar essas crianças, essa educação vai ficar cada vez mais distante. Além disso, a gente se depara com o nível de exclusão digital de pais e responsáveis que cuidam dessas crianças e que precisam dar continuidade, né, a esses projetos. E a gente também tem a falta de financiamento nessa informatização. É interessante que para que você consiga fazer uma produção relacionada aos âmbitos educacionais, que você passeie por grandes teóricos, por grandes filosofias educacionais que fazem aí parte desse entendimento. A educação é o que garante a autonomia do homem. A educação é o que pode oportunizar esse indivíduo ao crescimento. A gente consegue entender que a educação, ela traz liberdade. Por quê? Porque ela traz o desenvolvimento humano, ela abre os olhos, ela faz com que esse aluno tenha acesso aos mais variados conhecimentos. E a internet hoje, que no Brasil chegou em 1996, mais precisamente, ela é uma grande ferramenta de auxílio para o avanço educacional, para o nível de pesquisas e para que esse aluno consiga essa tão sonhada autonomia dentro da educação. Eu preciso dizer para vocês também que dentro desse âmbito educacional e ainda digital, hoje o Brasil e o mundo já contam com o que a gente chama de inteligências múltiplas. E as inteligências múltiplas estão cada vez mais exigindo dos alunos e dos candidatos um certo conhecimento, um certo manejo digital. E aí, a partir do momento em que esse aluno apresenta, tem acesso
a todas essas informações, informações digitais, informações que ele poderá ter acesso por meio da internet, é um aluno com mais vantagem competitiva do que os outros. Porque hoje ele pode ter acesso a plataformas, ele pode ter acesso a jogos, ele pode ter acesso a metodologias ativas. Inclusive, o próprio uso do celular, ele precisa ser muito bem repensado quanto à sua administração dentro de sala de aula, né? Alguns países já tomam isso como base, como exemplo, de utilizar o celular dentro de sala de aula como um instrumento de metodologia, como um instrumento de avanço, como um instrumento de pesquisa. E a própria nação brasileira, ao longo do tempo, tem desenvolvido um grande potencial de cultura digital. Então, as crianças que vão nascer daqui a algum tempo, né, que estão nascendo em 2024, 2025, 2026, são crianças que terão, ao longo do tempo, já nascerão inseridas dentro de um ambiente digital. E aí, inserir essa cultura digital, ela é muito importante. Como eu havia falado para vocês da Base Nacional de Currículos Comuns, um dos objetivos dessa escola é instaurar o que a gente chama de cultura digital. E não há cultura digital sem a vivência dentro do ambiente. Entendamos que o mundo hoje é uma grande rede de interconexões. E hoje a gente já fala de uma inteligência que é coletiva. E essa inteligência coletiva leva em consideração diversos capitais. O capital social, quando eu falo de capital, eu estou falando de cabeça, estou falando de entendimento. Então, a inteligência coletiva, que é propiciada pelas relações feitas e realizadas dentro da internet, ela leva em consideração capitais epistêmicos, capitais de troca, capitais de compartilhamento. Então, essa criança cada vez mais inserida dentro de um ambiente digital, com a verdadeira mediação e trazendo ali o incentivo necessário que ela precisa, claro que mediando essa cultura, a gente também precisa levar em consideração, a gente precisa pensar sempre nos perigos que essa cultura digital traz, né? Então, por isso que a figura do professor, a figura dos pais dentro desse ambiente, ela é de extrema importância, porque à medida que esse menino está sendo incentivado por uma tecnologia que melhore a sua vida e, o mais importante, de uma tecnologia que ele vai usar para o mercado de trabalho, né? Então, à medida que esses pais e essa escola se intere completamente do desenvolvimento da internet, isso vai facilitar que esta pessoa seja não só um cidadão no âmbito não real, né, no âmbito virtual, mas no âmbito também da realidade. E aí, a gente não pode desconsiderar que o mundo hoje vive não só uma realidade virtual, mas vive também uma virtualidade real e que precisa ali de educação, de instrução, de normas, de desenvolvimento. E aí, na hora que a gente começa a pensar sobre todas essas questões educacionais dentro da internet, são feitas aí metodologias para que esse aluno fique dentro de sala de aula, inclusive a própria internet, o próprio uso de metodologias e ferramentas de informatização são instrumentos também para que esse aluno fique em sala de aula, né? Para que esse aluno não evada da escola. E a escola precisa ser esse ambiente sugestivo, acolhedor, mas principalmente um ambiente que seja conectado com as exigências do mundo. Lembrando que a educação tem 3 funções: a preparação pessoal, a preparação para o mercado de trabalho e o exercício da cidadania. E se do lado de fora a internet é utilizada e explorada com seu mais alto potencial, é de extrema importância que as escolas tragam esse incentivo para elas e que elas assim consigam desenvolver outros aspectos ainda. Então, dentro dessa temática, gente, que é de educação, você percebe que você analisa 2 aspectos principais, né? O aspecto tanto da educação como o aspecto de tecnologia. Mais uma vez, demonstrando a importância para você do quanto os eixos estão interconectados e que pode facilmente cair 2 eixos e se você souber os macroargumentos, você não vai errar e com certeza vai ter sucesso.